Olá, saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Eu sou o Zezito, professor de Biologia, e vamos hoje falar um pouquinho a respeito de um grupo de indivíduos, um grupo de seres vivos de extrema importância, tendo em vista que é, na classificação biológica, considerado o primeiro grupo de seres vivos, levando em consideração que a teoria celular diz que é necessário que se tenha pelo menos uma célula para ser considerado ser vivo. Daí a confusão que a gente tem normalmente com os indivíduos que a gente chama de vírus, que a gente vai falar num outro momento. Bom, os indivíduos procariontes, a palavra procarionte, ela vem a origem da palavra pró significa primitivo, primeiro, e a palavra cário, que significa núcleo. Lembra carioteca, ou membrana nuclear, que é o nome mais utilizado atualmente, né? A gente vai perceber que os indivíduos procariontes, eles vão pertencer a um domínio que seria o domínio Bacteriae e o domínio Archaea, que são domínios de indivíduos procariontes. Só lembrando que o domínio Archaea já foi considerado aí pertencente ao reino Monera. Só que são indivíduos que já se percebeu, já se descobriu que são indivíduos diferentes. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho mais das bactérias, que são indivíduos de extrema importância para a natureza. São indivíduos normalmente, olha a classificação, unicelulares, porque só tem uma célula. São indivíduos procariontes, porque não tem membrana nuclear. São indivíduos que podem ter essa classificação biológica. Ou são autótrofos ou são heterótrofos. São autossuficientes porque produzem o seu próprio alimento, ou são indivíduos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, tendo que buscar essa substância orgânica em outros meios, né? Bom, o que foi que eu fiz aqui? Eu desenhei para vocês uma bactéria típica, uma bactéria característica, para a gente observar as principais estruturas presentes nessa bactéria característica. Um detalhe importante é que nem todas as bactérias têm exatamente as mesmas estruturas. Eu vou inicialmente falar de estruturas que são comuns a todas as bactérias e mais para o finalzinho eu vou falar de estruturas que são comuns apenas a alguns tipos específicos de bactérias. Muito bem. Então, uma bactéria típica, ela vai ser constituída, então, por estruturas que todas as bactérias têm. Nós podemos destacar inicialmente a membrana plasmática. Membrana plasmática é uma estrutura presente em todas as estruturas celulares. Ela é lipoproteica, responsável pelo controle da entrada e saída de substâncias. Por isso a gente diz que ela é responsável pela permeabilidade seletiva. Seleciona quem entra e quem sai. Toda bactéria tem também uma estrutura que vai dar formato a ela e vai permitir que ela não estoure quando colocada em meio hipotônico, que é a estrutura chamada de parede celular. Ela é constituída por uma união de proteínas aí e carboidratos, né? Um componente chamado de peptídeo glicano. Então, toda bactéria tem, até agora. Beleza. Toda bactéria tem, a única organela celular que toda bactéria tem é um ribossomo. O ribossomo é a organela responsável pela síntese proteica, pela produção de proteínas. Então, é necessário demais que uma bactéria tenha essa estrutura. Toda bactéria tem um material nuclear que é chamado de nucleóide. Material nuclear chamado de nucleóide, né? É a estrutura que vai armazenar as características genéticas dessa bactéria. Pois bem, então vamos lá. O que toda bactéria tem? Membrana plasmática, parede celular, ribossomos, nucleóide, que seria esse material genético. Pois bem, o que só algumas bactérias têm e que é importante para que a gente perceba? Um flagelo, que era uma estrutura locomotora,
Algumas vão ter estruturas chamadas de fímbrias, extremamente importantes na hora que essa bactéria vai ter uma recombinação gênica, chamada de conjugação. Algumas bactérias têm a estrutura, uma terceira estrutura externa aqui, que é a cápsula, que dentre as funções vai permitir que ela não seja fagocitada por componentes do seu sistema imunológico. E o plasmídio. Plasmídio é um DNA extracromossômico, muito utilizado na biotecnologia, em DNA, técnicas de DNA recombinante, e que permite que essa bactéria seja resistente a antibióticos. Tá? Então, plasmídio, fímbrias e a cápsula são estruturas nem sempre presentes em todas as bactérias. Ok? No nosso próximo encontro, vou falar um pouquinho de metabolismo bacteriano. Ok? Não perca. Um abraço. Até!